Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o momento de Jesus no jardim do Getsemane. Jesus experimenta um tempo, talvez, de todos o mais intenso no seu sofrimento, é quando ele sua gotas de sangue, intenso na sua oração, ele expõe um conflito muito real dentro de si, intenso no seu relacionamento / decepção, talvez, com os discípulos que estavam dormindo enquanto ele queria que ambos vigiassem e orassem em favor dele. Um momento muito profundo, com muitos ensinamentos preciosos para nós. E dos muitos ensinamentos que esta cena de Jesus nos traz, eu quero falar sobre aquele momento em que Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler para você a partir do verso 39. Diz que, indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E então disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele especificamente a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. E aí ele termina dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse ensinamento que Jesus fala é muito importante para orientar e determinar o tipo de vida que eu e você vamos viver. Porque Jesus não está fazendo aqui um contraste entre carne e espírito do jeito que os gregos fariam, né? Os gregos têm essa ideia muito bipolarizada, né? A carne como sendo esse ambiente da matéria real, caído, falho e limitado, e o espírito como sendo um ambiente metafísico, idealizado, dissociado dessa matéria. Jesus não tinha uma mentalidade grega, ele tinha uma mentalidade judaica. Ele pensava diferente. A carne e o espírito são duas realidades que se interrelacionam na experiência da alma vivente, do ser humano. Então, quando ele fala aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: olha, no meu espírito eu entendo que existe um propósito maior de Deus. E ele estava ali no Getsemane nas vésperas da conclusão deste propósito, que seria ele ser entregue na mão de Pôncio Pilatos, ser julgado, incriminado e condenado, executado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele dizia, tem um propósito acontecendo. O Espírito, aquilo que me conecta com esta fonte maior que determina o propósito da vida do homem, o meu Espírito está conectado com isso. Então o Espírito está pronto. Mas a carne, essa minha dimensão que privilegia preferências pessoais, que volta os olhos e as atenções para aquilo que são do meu interesse, essa carne é fraca. E ele diz isso olhando para Pedro, olhando para os demais discípulos, que naquela hora precisariam estar vigilantes e despertos para verem e participarem de todo o projeto de Deus em curso naquele momento, e ao invés estavam dormindo. O sono ali é muito emblemático. Eles haviam cedido às necessidades físicas e fisiológicas. O sono bateu, eles dormiram. Então Jesus diz, olha, aprendam comigo, eu acabei de orar ali atrás dizendo o seguinte: Pai, a minha carne que é fraca quer que o Senhor passe de mim esse cálice, mas o meu espírito que está pronto diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Percebe? Mateus vai nos relatar que Jesus faz essa mesma oração 3 vezes. Não é por uma insistência, como se Deus não tivesse ouvido a primeira nem a segunda. É porque o número 3 é simbólico. Orar 3 vezes significa que ele esgotou todas as oportunidades que tinha de se relacionar em petição com o Pai. Ele orou suficientemente. E o que é que ele disse suficientemente? Ele disse por 3 vezes que ele iria abraçar a vontade de Deus, ainda que na sua carne ele quisesse fazer outra coisa. Esse é o padrão da vida de um discípulo de Cristo. Eu te disse que o evento do jardim do Getsemane, em toda a sua intensidade emocional e relacional, teriam muitas lições, mas talvez uma das maiores lições que podemos tirar é essa. O padrão de vida de um discípulo de Cristo
de um cidadão do reino de Deus é um padrão de obediência. O espírito está pronto, ele sabe que tem que obedecer, mas ele também está ciente de que se ficar apenas pela carne, ele vai fazer apenas o que ele quer. Então que você, ao tomar esse café comigo hoje, nesse ambiente aqui bonito e diante da cena crua e intensa do jardim do Getsemane, você possa se lembrar que a vontade de Deus para você é que você o obedeça, independente do que a tua carne quiser fazer, porque assim será uma vida de acordo com os planos e propósitos do Pai. Que Deus te dê esse tipo de vida e a capacidade de obedecê-lo em toda e qualquer situação. Uma excelente semana para você, que Deus te abençoe e até a próxima.